Queridos, nós começamos esse mês de dezembro 3 séries e as 3 falam sobre Cristo. Cristo às 9, às 11 e às 19 horas. Às 9 horas, Emanuel, Deus conosco. Às 11, Jesus, o prometido. E às 19, Jesus, Mestre, Senhor e Salvador. Te convido a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 35 ao 41. Marcos 4, 35 ao 41. Palavra de Deus, porção da palavra do Senhor para a nossa vida essa noite. Marcos 4, do 35 ao 41. Diz assim a palavra de Deus: Naquele dia, já sendo tarde, disse-lhe Jesus. O que disse Jesus, meus irmãos? Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, para o barco. E os outros barcos o seguiam. Essa é uma frase que às vezes a gente esquece de ler. Vamos ler mais uma vez? E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, fazendo o quê? Dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós agradecemos pelo privilégio de lermos a Tua palavra. Agradecemos porque é na Tua palavra que nós aprendemos, é na Tua palavra que nós sabemos o que fazer e o que deixar de fazer. A Sua palavra é lâmpada para os nossos pés, Deus. Pedimos que nesta noite o Senhor fale aos nossos corações. Tem misericórdia de nós, Senhor. Por favor, fale conosco, no nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Nós queremos te ouvir e precisamos te ouvir. Assim oramos em Cristo. Amém e amém. Pedir a ajuda da mídia é a outra arte, meus irmãos. Mestre, Senhor e Salvador. Queridos, eu queria contar uma história. Quando eu era novo, eu queria que você entendesse, eu sou novo ainda, ok? Mas eu era mais novo, bem mais novo. Eu devia ter uns 9 a 10 anos. E eu sou de Macaé, eu sou do interior do estado do Rio. E o interior, Macaé não é tão interior assim, mas ele é interior, e Macaé foi uma vila de pescadores. E eu morei num lugar que era perto de muitos pescadores. Morei bem perto mesmo, literalmente minha casa, alguns passos, logo tinha um rio, e ali passavam alguns barcos. E eu tinha amigos, colegas, conhecidos, pescadores. E aí um dia, uma criança, fui dar uma volta em frente à minha casa. Saí um pouquinho andando, e aí passou um barco. E um colega meu gritou do barco: Luan, a gente vai ali rapidinho, vem com a gente. Aí eu falei: pô, legal. Só que eu tinha uma missão, o barco estava andando. Eu estava parado, você entendeu já que é a lógica? Eu estava num lugar que dava para saltar para o barco, tinha uma posição que dava para saltar para o barco. Eu, no auge dos meus 9, 10 anos, falei: eu consigo. E aí me preparei, saí correndo. E nesse momento, esse colega que me chamou, foi para frente do barco. Tem a cabine, então eles foram para frente do barco. E esse barco faz bastante barulho. Eu fui correndo,
pulei como se fosse conseguir, quase um Homem-Aranha. E aí eu pulei, agarrei no barco, só que eu agarrei não tanto quanto eu gostaria que eu agarrasse. E aí eu fiquei com a metade para fora, na água. E a física, meus irmãos, a física é maldade, assim, porque ela é maldosa, porque assim, ela funciona. E eu fiquei agarrado na metade do barco, com o corpo para fora, e aí eu fiquei tentando puxar para cima, mas sem músculo nenhum. Hoje eu não sou forte, mas naquela época então. E aí eu tentando, e aí o barco saiu me arrastando, e eles foram para frente do barco. E o barco foi, eu com a metade para fora, não estava do lado assim, segurando uma parte no meio do barco, e a água indo, eu falei assim, gente, o que eu faço? Eu posso soltar, mas aí eu lembrei que o barco tem hélice, olha só. E aí eu falei, e agora o que eu faço? Falei, não, eu consigo. Fiquei fazendo uma força enorme e tentando olhar para cima, para assim, não pedir ajuda, mas dizer assim, estou aqui tomando um banho, tá calor hoje, né? E aí eu assim tentando levantar e não estava vendo ninguém, mas aí eu não sabia se eu pedia socorro, ajuda ou não. E aí eu olhava, porque eu estava no meio para trás do barco assim, e eu comecei a pensar, ou eu enfrento a hélice, ou eu enfrento o meu orgulho. Pai, mãe, tá tudo bem comigo, eu casei, sou pastor, olha só, tá tudo bem, pode acalmar o coração de vocês, um beijo. E aí eu estava ali no barco, e aí eu falei, é melhor enfrentar o meu orgulho, você concorda comigo? E aí, na hora que eu comecei a levantar e fui pedindo ajuda, meu colega, depois de muito tempo, percebeu que, tá uma coisa acontecendo estranha. Ele voltou e eu já falei com ele, me ajuda aqui, ele foi, estendeu a mão, me levantou, e falou, cara, você está aí esse tempo todo? Eu falei, é bom, né, ficar aqui, conhecendo a visão diferente. E aí eu aprendi uma coisa na minha vida, o orgulho às vezes deixa a gente de boca fechada. O orgulho, o ego, mesmo numa situação perigosa, por um lado engraçada, pode fazer a gente não falar, não contar, não se abrir. Eu poderia ter pedido ajuda desde o começo, você concorda comigo? Mas, infelizmente, nós somos assim. Quer dizer, alguns não, alguns já pediriam ajuda, por favor, me ajuda aqui. Mas ali, eu quase caminhando para a minha adolescência, eu falei, não vou dar mole, para ser zoado, mas por isso aqui, poderia ter acontecido um acidente. Às vezes, o orgulho faz a gente ficarmos sozinhos, no nosso canto, sem falar com ninguém, sem abrir o coração, sem pedir ajuda. Nós podemos pedir ajuda também com orgulho. Podemos pedir ajuda assim, fulano tem que me ajudar. Isso também é um orgulho, é uma arrogância. Mas nós também podemos pedir ajuda com humildade. Você pode me ajudar? Eu não sei o que fazer agora. Eu não sei qual caminho tomar. Eu não sei necessariamente para onde ir ou colocar os meus olhos. Para onde nós vamos quando as coisas fogem do controle? Pensa aí, direitinho. Para onde você vai quando as coisas fogem do controle? Para quem você liga? Qual é a oração que você faz? Para quem você abre o coração? Ou que você assiste? Eu tenho um amigo que ele fala assim, Luan, toda vez que eu estou ansioso eu como. Aí ele fala assim para mim, eu como meu sentimento, mas é tão gostoso. É um grande amigo meu. Mas o que ele está querendo dizer é que às vezes na tensão, no nervosismo, na ansiedade, ele está indo para algum lugar, e nós vamos para algum lugar. E, infelizmente tem pessoas hoje que vão para os jogos, que apostam. Gente, tem pessoas perdendo a vida nisso. Tem pessoas que no momento de tensão, elas não vão para o lugar correto. Elas não vão para a pessoa correta. Elas tentam resolver às vezes com as suas próprias mãos, com o seu próprio orgulho. Ou às vezes tentam não resolver e achar que a vida é assim. Eu vou lidando e está tudo certo. Esse é o meu jeito. É assim que eu faço. Não é assim. Nós lemos um texto onde que os nossos irmãos, ali no barco, pediram ajuda ao Senhor. Talvez a forma que eles pediram ajuda ao Senhor não era a melhor forma possível.
mas eles tinham fé, não suficiente, mas sabiam que Jesus poderia resolver alguma coisa. Tem uma pergunta feita, algumas pessoas dizem que essa pergunta foi feita por Agostinho, bem que falam que muita coisa é Agostinho, mas é uma frase, uma pergunta que mexe muito comigo, que ela me faz refletir sobre muitas coisas. Está aqui na nossa tela, e gostaria que você lesse comigo. Vamos ler juntos? O que você procura quando procura a Deus? Vamos ler mais uma vez? O que você procura quando procura a Deus? O silêncio é de propósito. Pode pensar. O que você procura quando procura a Deus? Qual é o meu objetivo quando eu vou a Deus? Quando eu procuro a Deus, eu procuro Deus de fato? Quando eu vou a Deus, o que eu quero? Resolução de um problema? A bênção tão aguardada? Um clamor que ainda não foi ouvido? Quando eu procuro a Deus, o que eu estou procurando de verdade? O que eu estou querendo de verdade? Essa pergunta ela é profunda, porque ela nos faz refletir sobre para onde eu estou caminhando na minha fé e na minha espiritualidade. Porque se eu acordo pela manhã e faço a minha devocional, leio a Bíblia, oro, na hora das refeições eu faço a minha oração, eu mando um texto bíblico, eu falo com alguém, oro com alguém no trabalho, à noite quando eu chego em casa, faço um culto doméstico, oro com a minha família, a gente está ali buscando a Deus. Mas o que eu busco quando eu busco a Deus? O que eu procuro quando eu estou procurando a Deus? A resposta é: se eu não estou procurando o próprio Deus, tudo está errado. Porque nós sabemos que podemos ir até Deus simplesmente pelo que Ele dá, e não por quem Ele é. É interessante que o Rick Warren, ele diz que Deus é o único amigo que por quanto mais nós nos aproximamos dele, ele deixa, ele não nos afasta. Nós temos amigos, colegas, conhecidos, e tem um momento que se a pessoa entrar na sua casa, já começar a abrir a geladeira e sentar no sofá com o pé para cima, você fala: ih, tá esquisito aqui o negócio. Mas Deus é amigo, e Ele deixa que venhamos cada vez mais chegar perto dEle, e procurá-lo, e desejá-lo. Nós aqui vemos esses homens indo até Deus, mas o que eles procuravam quando procuravam a Deus? O Evangelho de Marcos, ele é cheio de milagres. Marcos também tem uma função de escrever para os romanos. Romanos são diretos, objetivos. E nesses milagres ele também quer dizer assim: olha, eu quero explicar uma coisa para vocês. Esse homem pelo qual eu estou falando para vocês, contando as histórias dele para vocês, ele não é simplesmente o homem, mas ele é filho de Deus e Deus. Então eu vou contar aqui alguns dos milagres pelos quais ele fez. E nós sabemos que logo no final do Evangelho segundo João, diz que se fôssemos colocar no livro, ou em livros, tudo que Jesus fez não daria na terra. Óbvio que tem uma capacidade da época mesmo que ele está fazendo uma conta, mas Jesus fez inúmeros outros milagres, meus irmãos. Jesus ensinou várias outras vezes e falou muitas outras histórias e esteve próximo deles. Aqui, Marcos está relatando mais um milagre de Jesus. E começa no versículo 35, dizendo assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Já era tarde. Jesus estava pregando o dia inteiro, provavelmente ali, anunciando o Evangelho, contando parábolas, ensinando para o povo. E aí começou a vir muita gente. E eles estavam chegando cada vez mais perto de Jesus. No Evangelho segundo Mateus, fala uma coisa interessante nesse mesmo contexto aqui. Diz que Jesus, vendo que tinha muita gente, aí ele disse: vamos para o outro lado.
vendo que tinha muita gente, vamos para o outro lado. Não, Jesus não está fugindo das pessoas não, meus irmãos. Mas naquele dia ele tinha cumprido a missão dele. Ele começou a pregar, anunciou, falou das parábolas, e ele está ali ensinando. Mas chegou um momento que já estava tarde. Chegou um momento que ele, vendo que tinha mais gente chegando, ele disse assim: olha só, gente, vamos entrar no barco e vamos para o outro lado. Tudo bem? Tudo bem. E assim eles fazem, no mar da Galileia, bem na margem de Cafarnaum. Cafarnaum é quase o QG, quartel-general. É a base, a cidade base onde Jesus começa o seu ministério. Jesus pede, vamos para o outro lado. E o que nós vemos com isso aqui é que Jesus estava cansado. Jesus estava cansado. Quando a gente continua o texto, nós percebemos que Jesus estava fazendo o que no barco, meus irmãos? Dormindo. Pensa. Pregou. Pregar cansa, eu ouvi dizer isso em algum lugar. Pregou. E aí ele estava ali ensinando as parábolas, e aí estava enchendo, e vendo que tinha muita gente, falou assim: gente, olha só, vamos embora, está na hora de ir embora. E aí ele entra no barco, e nós lemos uma frase que eu citei aqui no começo, que às vezes passa batido. O que algumas pessoas fizeram também? Entraram no barco e foram atrás. Falaram: não, Jesus, eu tenho uma dúvida teológica aqui. Adão tinha umbigo ou não? E aí vem a galera com as suas dúvidas, e aí Jesus, ele tá, gente, eu preciso descansar. Está no barco, vai, e está uma tempestade, meus irmãos. Tem água entrando no barco. E Jesus está o quê? Dormindo. Só podia ser Deus, não tem explicação. Você concorda comigo? Mas tem uma coisa que nós aprendemos, é que Jesus se cansou, mas também descansou. Descanse. Aprenda a descansar. Você pode ler comigo? Jesus se cansou, mas também descansou. Descanse. Aprenda a descansar. Jesus é 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Tinha fome, sede, sono, cansaço. E descansar de Jesus nos ensina. Muita gente poderia falar assim: ô Jesus, fica aí, seu ministério. Que negócio é esse? Um monte de gente vindo, aproveita. A gente tem uma coisa, a gente fica meio deslumbrado com a quantidade de pessoas. Jesus, isso não pegava ele. Ele sabia o que ele tinha que fazer, na hora que ele tinha que fazer, com quem ele tinha que falar. Jesus cumpriu sua missão. Aquele dia, ele tinha que fazer aquilo ali. Gente, está na hora de ir. Está na hora que a gente precisa descansar. No 7º dia, quando Deus criou tudo, o que ele fez? Descansou. Você concorda comigo que Deus não cansa? Ué, e agora? Mas esse descanso de Deus também é didático. Esse descanso de Deus também ensina ao seu povo. Porque descansar também é sobre fé. Descansar enquanto o mar bate no barco é sobre fé também. Dormir em certos momentos da vida, meus irmãos, é uma atitude de fé. Imagina Davi sendo perseguido pelo próprio filho. A angústia, a ansiedade, mas ele tinha que descansar uma hora. Ele tinha que dormir. Eu sei que nós vivemos um tempo onde que ensinam pra gente que a gente tem que trabalhar muito. Alguns falam até que você tem que trabalhar enquanto eles dormem. Trabalhe. Só trabalhe. Aumente sua conta bancária. Durma pouco. Saia com a sua família quase nada. Só estuda, só trabalha, não olha para o lado. E um dia, aí sim, esse dia você vai descansar com seus 107 anos. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós também vemos textos sobre dormir, sobre descanso, sobre confiança. Eu sei que a sua vida está acelerada. Eu sei que você acorda de manhã, já vai arrumando, aí vai organizando a casa, já pensa o trajeto que você tem que fazer para o trabalho, para a escola, para a faculdade, e aí você vai voltar tarde para casa. Tem pessoas que acordam pela manhã e pensam tudo que vai fazer no dia. Eu sou dessas pessoas. Tem gente que acorda e vai fazer.
E a gente fica ali numa correria, dia após dia. A gente não sente mais o sabor da comida. A gente não sabe mais qual dizer qual é a nossa música predileta. Não sabe mais qual é o cheiro de uma flor. Sair com a família, então? Jesus, mestre, está ensinando para a gente aqui. Descanse. Está tudo bem descansar. Aproveite, porque quem criou o descanso também foi o nosso Deus, meus irmãos. Ao 7º dia ele descansou. Descansa. Sai um pouco. Mas está cheio de louça, pilha lá da minha cozinha. Vai estar sempre, está tudo bem, lava quando voltar. Ah, mas aqui a casa tem que arrumar, eu sei que tem. Mas a vida é isso. Como diz um pastor que eu gosto muito, ele diz assim, a vida é ao vivo. E a vida é ao vivo. Sai um pouco com seu marido, com a sua esposa, amém, igreja? Com seus filhos. Vá um pouco na praia. Veja um pouco do sol. Sorri um pouco. Ouça uma música, veja um filme, descanse, está tudo bem. Porque não é sobre a nossa capacidade técnica, pela nossa força, pelo nosso dinheiro. E eu sei que a vida é acelerada mesmo. Mas tem alguns momentos, tire para descansar. Porque não é sobre nós, nunca foi, é sobre Deus. É sobre o Senhor. Jesus estava descansando, porque ele estava cansado. E tem gente que mesmo quando está cansado, fala assim, não posso parar. Ah, pastor, você não sabe como é lá em casa. São 12 crianças, não, brincadeira, isso aí é muitos anos atrás. Um monte de criança, meu filho, meu marido, minha casa, minha correria, meu trabalho. Eu sei disso. Mas marque na sua agenda. Invista tempo em vocês, confiando em Deus, porque Ele vai fazer. E Ele faz. Eu tive um professor no seminário que ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim, se você não fizer a sua agenda, alguém fará por você. Se você não tirar um dia da sua semana, ou um período, ou um momento da sua semana, para você descansar, para você sorrir um pouco, para sair com a sua família, ninguém fará isso por você. Meu irmão e minha irmã, descanse em nome de Jesus. Está tudo bem descansar. Confie em Deus, porque no descanso, Ele continua sendo Deus. No trabalho, Ele continua sendo Deus. Naquilo que construímos, produzimos, Ele continua sendo Deus. Jesus dormia no travesseiro, descansou o Senhor. Tem uma poesia, uma canção lindíssima, do Estênio Márcios, chamada Alguém Como Eu. Ela vai estar aqui na tela, e ele, nessa poesia, ele fala um pouco sobre uma percepção de Jesus dormindo. E é uma poesia, ok, meus irmãos? Então, gostaríamos que prestássemos atenção um pouquinho nessa música, nessa poesia, e eu gostaria que você lesse comigo, pode ser? Deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, este sonho teu? Sonhas como homem? Sonhas como Deus? Sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz? Ou sonhas com a cruz? Se você não ouviu essa canção ainda, aconselho a anotar e ouvir depois ao Estênio Márcios, Alguém Como Eu. Como Jesus sonha? O que ele via? Como eram os seus sonhos? A gente não sabe, mas de uma coisa a gente sabe: como a gente, ele dormia e descansava, e está tudo bem. Descansa, marque na sua agenda, para a glória de Deus, amém? Meus irmãos, diz assim o versículo 38, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram. Olha, tem gente que gosta de ser acordado. Tem gente que tem dificuldade de ser acordado. Mas aqui Jesus foi acordado. Não sabemos como, mas ele foi, como ele acordou, mas ele acordou. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança.
Jesus acorda e vê o mar, de fato, batendo sobre o barco. Meus irmãos, esses homens são pescadores, tudo bem? Pescadores estão acostumados com o mar. Estão acostumados com tempestade. Então essa é uma tempestade além do que o normal, concorda comigo? É uma tempestade que a gente fala assim, olha, não vai ter jeito. Então vamos em quem pode resolver, mas quem pode resolver está dormindo. Então a gente vai lá. E eles vão até Jesus e o acordam. Mas eles não acordam assim, com uma palavra boa. Oi Jesus, tudo bem? Então sei que você está dormindo. Mas o Senhor não te importa que pereçamos? Não te importa? Não vê a gente aqui? E às vezes a gente pensa assim, por que eu passo pelo que eu passo? Será que Deus está dormindo enquanto eu passo o que estou passando agora? No meu casamento, no meu trabalho, na minha família, na minha vida financeira, cadê Deus que não está resolvendo aquilo que eu tanto gostaria que Ele resolvesse? E às vezes a gente vai até o Senhor, não com um clamor, e nem com um lamento, mas murmurando, batendo os pés no chão, as mãos no peito e reclamando com Deus. Eles vão até Jesus e é correto, tomaram a decisão correta, foram até aquele que poderia resolver, mas a forma que eles falam com Jesus não é errada, meus irmãos, e eles vão com uma forma errada. A gente pode ir até Deus, que é correto, mas podemos ir com a forma errada. Podemos ir até Deus, que é a forma correta, o jeito correto, o que devemos fazer, mas podemos agir de forma errada diante do Senhor. Eles vão até Jesus e acordam Jesus. Jesus acorda e repreende. E a palavra emudece aqui, no grego, também era a palavra usada por Jesus para calar os demônios e expulsar os demônios. E ele está falando com o mar, para que ele ficasse agora parado, silenciado, obedecesse ele. E meus irmãos, também é possível na tradução entender que é como se o mar estivesse balançando, 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 e quando Jesus repreendeu o mar, ele parou a um ponto de como fosse um lago. Você já imaginou? Você está dentro de um barco, balançando para um lado e para o outro. Jesus acorda e repreende, quando ele repreende, tudo para. Pescadores sabem muito bem que o mar não tem controle. Eu e você não podemos controlar o mar. Aliás, ninguém pode. Só um pode controlar o mar: Deus. Eles compreenderam que quem está no barco com eles era Deus. Eles compreenderam que aquele que estava diante dele era o próprio Senhor. Os seus olhos abriram. E a pergunta é: quem é esse que até o mar obedece? Que em todas as outras culturas, crônicas, livros, falam do tamanho do mar, mas só Deus pode controlar o mar. O que fazer quando a tempestade chegar? O que fazer quando a tempestade chegar? Essa pergunta, intrínseca nela, já tem a ideia de que a tempestade vai chegar, meus irmãos. Em algum momento ela vai chegar. Às vezes é na saúde, às vezes são nas finanças, na família, no trabalho, em tantas áreas, ela vai chegar. Para alguns é uma tempestade enorme, para outros já é uma tempestade que assusta, não tão grande assim, mas ela vai chegar. E quando ela chega, meus irmãos, para onde nós vamos? Para quem nós corremos? Para onde nós gritamos e pedimos socorro? Não pedir ajuda pode significar ir para a hélice. Vá até Cristo em nome de Jesus. Vá até Cristo em nome de Jesus. Porque o nosso Senhor soluciona tudo, meus irmãos. Aquilo que precisamos corrigir, rever, assim Ele o faz. Porque Deus não está tão preocupado em dar o que nós queremos ou nos deixarmos felizes, mas Ele quer a gente santo diante da vontade dEle. Aqueles homens ainda precisavam aprender muito, e na verdade nós somos assim, precisamos aprender também. E quantas vezes a tempestade nos ensina que precisamos de Deus, não conseguimos enfrentar o mar. Vá a Cristo com fé,
sabendo que Ele é o Senhor de tudo. Diante disso, eu te aconselho também, peça ajuda a alguém. Tem uma pessoa para você ligar no momento de dor. 1 ou 2, 3 números. Para você dizer assim, olha, a tempestade está batendo aqui. Está batendo muito forte no barco e eu não sei o que fazer. Eu não sei para onde ir. Eu não sei como solucionar isso. Eu não sei onde colocar os meus olhos. E agora está sendo um momento de dúvida, de dor, de angústia. Jesus, o Senhor para o mar, mestre, ensina aqueles que precisavam descansar também e poderiam estar deitados dormindo ali também. Porque não foi o que eles falaram que fez o barco parar e o mar parar, mas foi Cristo. E mesmo se eles não tivessem feito nada, o Senhor sabia o que estava fazendo. Eu sei que tem hora que a gente olha para a vida, a nossa vida, e a gente não entende muito bem o que as coisas estão acontecendo. A gente fica tentando calcular por quê, quando, onde, como sair daqui, por que agora eu estou no meio da tempestade. Aliás, eu estou aqui no ministério com Jesus, trabalhando para Jesus, servindo a Jesus, e tem a tempestade à minha volta. E muitos de nós fomos ensinados, infelizmente, de que sermos cristãos pode ser que nunca mais a gente vai ter problema na nossa vida. Dor, angústia, pode jogar todos os remédios fora. Não joga não, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós passamos por momentos complicados, difíceis. Adolescentes, final de ano, escola, meu Deus do céu. Boletim, fala, mostra para meu pai, eu não mostro, mas tem que mostrar, não tem jeito. Cada um tem as suas lutas, nos seus tempos, nos seus momentos. Mas o que fazemos? Para onde nós vamos? Jesus descansou. Está na hora de você descansar também. Está na hora de você confiar no Senhor. Está na hora de você colocar o seu coração diante de Deus. A gente vai colocar a nossa vida diante do Pai, nós vamos orar, colocando a nossa vida e a vida de outra pessoa também diante do Senhor. Mas eu gostaria que nessa noite, você, ao invés de colocar a palavra tempestade na sua oração, você pensasse o que está batendo no seu barco, ou o que está batendo no barco de alguém, o que está indo contra você, contra a sua vida, que parece que está difícil de entender agora. Mas Jesus, que é Senhor, que é Salvador e que é Mestre, não nos abandona. Meus irmãos, Deus não te abandona. Deus não te ignora. Deus não te exclui, porque Deus te ama. E Deus olha para você, vê você, e o mar é pequenininho diante de um Deus tão grande. Está na hora da gente começar a dar uns passos mais profundos na nossa fé. Nós podemos nos relacionar com Deus com águas na canela. Nós podemos nos aproximar e nos aprofundar com água no peito. Mas podemos também mergulhar na presença do Senhor, confiando que Ele é Mestre, que Ele é Salvador, que Ele é Rei, que Ele é Senhor. Nós, meus irmãos, estamos na hora de nos aprofundarmos na fé em Cristo Jesus. Está na hora de a gente ver coisas que a gente não viu antes. Está na hora de a gente falar aquilo que a gente não falou antes. Está na hora de a gente pregar como a gente não pregou antes. Está na hora de a gente ensinar como nós não ensinamos antes. E se mesmo a água batendo no barco, e isso for me ensinar, amém, louvado seja o Senhor, porque não é isso que vai me dar medo, porque eu tenho Deus comigo no meu barco. Jesus está comigo. Aonde está minha fé no dia que a tempestade vem? Aonde está minha fé quando meus olhos não conseguem ir para o alto, vão para tudo que é lugar, menos para o Senhor? Aonde está o seu coração? Eu não sei te dizer como nós vamos lidar com todos os dias difíceis da nossa vida, mas de uma coisa nós sabemos: Deus está ao nosso lado. Deus está conosco. Quando andamos pelo vale da sombra e da morte, os passos do nosso Senhor estavam do nosso lado. Jesus está no barco. Meus irmãos, Jesus está no barco. Pode descansar, pode confiar. E aí eu sei que você vai citar agora trabalho, faculdade, um monte de coisa que pode vir à sua mente, eu sei. Mas eu quero reafirmar: Jesus está no barco.
nós vamos orar nesse momento, colocando a nossa vida diante de Deus. Talvez você tenha algum pedido, talvez você só queira adorar ao Senhor, talvez você só queira colocar a sua vida diante de Deus, se aprofundar em fé. Aqui nós vamos louvar a Deus e ter esse tempo de oração. Você que tem esse desejo, enquanto estivermos cantando, saia do seu lugar, venha aqui à frente, vamos orar juntos como igreja, em nome de Jesus. Mestre, será que no vento bate? Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, sabendo que o Senhor é mestre, sabendo que o Senhor é Senhor e o nosso Salvador. Não há mar, não há luta, não há gigante pelo qual o Senhor não seja maior. O Senhor é maior que tudo e que todos. O Senhor nos restaura, nos conserta, nos alinha, nos ama, nos protege. Louvado seja o Senhor. E se o mar batendo no barco nos dá uma lição, Senhor, que assim venhamos aprender, crescer em nossa fé em Ti e saber que o Senhor é Deus. O Senhor sustenta o Teu povo por tanto tempo e continuará sustentando, e um dia nos levará e passaremos a eternidade com o Senhor, onde não há dor, luto, choro, problema algum. Nós agradecemos pelo privilégio, Deus, de servir ao Senhor, de ouvir Tua palavra. Senhor, queremos ir para um lugar mais profundo, queremos aprender mais sobre Ti, queremos respeitar mais o nosso descanso, descansando no Senhor. Pedimos ao Senhor misericórdia, clamamos ao Senhor por ajuda. Alguns, Pai, estão citando lutas, problemas e dificuldades agora. Senhor, tem misericórdia em nome de Jesus. Ajuda na saúde, Senhor, para aqueles que estão diante de algum exame que não imaginavam, não esperavam. Tem misericórdia, Pai, do Teu povo, de famílias, dos casamentos, dos filhos, dos pais. Senhor, guarda os Teus filhos em nome de Jesus. E não nos permita viver numa mesmice, Deus, de uma vida morna, mas que venhamos cada vez mais viver numa fornalha diante do Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, confiando que o Senhor está conosco, e independentemente do que venha estar à nossa volta, o Senhor é Deus. Louvado seja o Senhor. Que venhamos engrandecer o Teu nome com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com o nosso culto, com o nosso louvor. Adorado seja o Senhor, no nome santo e poderoso de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Dê um abraço aqui, está do seu lado, meu irmão.